2, 1. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo, agora. É isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio de Paulo ao Cubo, diretamente do P3 Studios e... Brasil! Eu sou o Paulo, Caramelo Total, como eu sempre digo nessa hora. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Pepe, como é que foi essa semana? Digamos que... Vou contar um episódio que aconteceu essa semana pra vocês terem noção. Colonoscopia. Não, fora as coisas entrando no meu rabo... Isso aí é normal. E foi isso aí bom? É todo dia. E foi bom? Saudades. Foi Conta aí, o que houve de bom essa semana? Essa semana eu tava passando por um lugar e por um acaso adentrei a uma porta e escuto alguém falando muito mal de uma pessoa. E adivinha quem que era a pessoa que a pessoa tava falando mal? Do Coscaca ou de mim? Eu acho que era a sua, porque eu tava falando Paulo de Pedroso. mim? Ai, quem tava falando mal de mim? Não, era do Paulo Pedroso, entendeu? Ah, entendi. Bom, enfim. E aí, quando você chegou, a pessoa falou: tava falando de você agora. Não me viu, mano. Eu entrei... Não te viu? Não, porque tem uma divisãozinha ali e a pessoa acabou... Não percebeu que era eu entrando. Aí eu saí, ela não percebeu que eu era saindo. Então, ó... Sei que não assiste, mas foda-se. Não, mas faça questão de marcar. Qual que é Põe o arroba dele aqui. Cara, bloqueei. É ele ou é ela? É ele. Ah, Tá explicado, você não quis dar um bang? Não quis liberar o... Dili. não quis liberar a rosca de nós todos? Fiz colonoscopia, né, velho? Tá explicado. Já tem dono, já dei. E Pedroso? Cara, eu vou começar resumindo minha semana. Eu não fiz colonoscopia. Então ela foi boa. Não entrou nada? Não. Nada? Nem Nada. pra educar? Não. Nem pra educar. Não, nem pra educar. Não, Ótimo. foi boa essa aí. Gostei. Ótimo. Foi boa. Não, tá tranquilo. Hoje temos como nossa convidada especial, ela que é fisiculturista, ela que foi auditora, contadora, sequestradora e saqueadora. Yara Pereira, senhoras e senhores, introduza-se a nós, sua câmera é essa daqui. Bom dia, meu nome é Yara, já falou. Sequestradora foi boa. Tô tentando entender o porquê, mas tudo bem. Porque é tudo hora, vai Entendi. saindo. Combina tudo, né? hora. Hora. Deu uma rimada. Vai saindo, É a parte do Mata-Leão, era pra... É só fazer a rima. Só fazer a rima. A gente tá com muito medo aqui de onde que vai essa conversa, porque você claramente é mais forte que a gente. Então a gente tá Juntos. meio... A gente tá, Os três juntos. E corre mais que a gente. Então a gente vai conseguir correr um pouquinho assim, meio quarteirão. A nossa Mas eu única não salvação é se for descida pra Mas ele deitar e rolar. Você sabe que eu não preciso correr mais do que ela, eu preciso correr mais do que os 6, né? Só porque o cara é atleta. Super atleta. É atleta. Ô, filho, mas eu tô concorrendo na minha categoria, cara. Bola de golfe. Achei que era mais 60. Yara, fala pra mim uma coisa. Como é que começou essa... Cara, eu vou virar... Porque eu conheci você normal. Só normal, Anormal. Agora você tem mais partes no corpo sobressalentes. O que acontece? Partes no corpo sobressalentes, boa. Na verdade, eu nunca pensei em ser fisiculturista. Não passava nem um pouco pela minha cabeça. Naquela época que a gente se conheceu mesmo, eu já fazia um pouco de dieta, já treinava um pouco mais nada, assim, com foco nisso. E depois da pandemia, que eu fui pegando um pouco mais firme, né, que eu fui, conheci meu coach e tudo, a gente começou um trabalho, eu ia ficar só 3 meses com ele. Fui pegando o gosto do negócio, fui acompanhando o trabalho dele com a irmã dele e, de repente, eu falei, mano, eu quero tentar isso daí. Eu quero ver se eu consigo, eu quero me desafiar. E quando eu vi, já tava no negócio, sabe? E foi realmente nessa intenção, de me desafiar, porque tudo que eu começava eu parava, eu não tinha muito propósito, não tinha muita direção, e isso me deu propósito, né? Então, por isso que me adentrei aí nos mares do fisiculturismo. E pode ficar calma. Tô calma. Pode ficar tranquila. E, assim, quanto tempo você tá fazendo isso? Uns 4 anos já?
É desde a pandemia que eu tô em dieta regrada, treino regrado desde a pandemia. No fisiculturismo, desde 2023, né? Que foi a minha primeira competição. Mas na competição foi desde 2023, só que o preparo começa antes, né? Então, em 2021 eu cogitei, em 2022 a gente começou. Então, a Aí preparação... você ficou 1 ano se preparando. 1 ano, porque ele falou, Yara, a gente vai primeiro, se você quer realmente, vamos fazer um teste, né? Vamos começar uma preparação para você Pra ver se viver você aguenta, ela, para ver se saquei. você realmente vai Saquei. gostar. E aí depois a gente decide um palco. E quando ele falou, Yara, agora sim você tá com físico de atleta, vamos tentar um palco, que aí foi no final de 2022. E a gente começou a preparação, visando um campeonato em junho, que era da FBB, e era um teste de palco mesmo, para ver se eu ia curtir o negócio, né? Porque já ia começar a preparação de fato para palco, e já ia harmonizar. E aí ele falou, Yara, se já vai Me harmonizar, vamos testar primeiro, porque se não for a sua pegada, dá pra voltar, né? Você só fica no lifestyle mesmo. Quando eu subi no palco, aquilo era É pra mim. aquilo. Da Foi hora. exatamente, é transformador realmente. Da Não hora. é só viver o processo, Aham. é o pisar no palco e falar, mano, tudo fez sentido. E tudo fez sentido. Tá. E eu achei meu propósito no esporte no dia, um dia antes do meu aniversário, que foi meu primeiro palco, dia 9 Presentão. de 2023, 9 de junho de 2023. E no dia 10 ainda tinha outro campeonato, que foi realmente no dia do meu aniversário, que foi um dia que foi sequencial, aí FBB Estreantes e FBB Paulista. No mesmo lugar, um dia depois do outro. Normalmente não é assim, né? Mas aqui em São Paulo, normalmente eles fazem assim para aproveitar o final de semana. E foi meu presente de aniversário, né? Eu descobri meu propósito, ganhar o campeonato no Estreantes. No Paulista, eu não levei o overall, mas eu levei o primeiro lugar das minhas categorias. Então, pra mim, foi... Pô, já estreou arrebentando tudo Foi já. maravilhoso, assim. Mostrou pra que ver. Que da hora, cara. E aí, quando começa a sua preparação, o Danoninho vem depois. Leva um tempinho ou ele já falou, ó, já vai começar destruindo? Não leva um tempinho, né? Eu lembro que quando eu fiz o off-season, que é a parte de ganho de massa, né? Que a gente acaba ficando um pouco mais encorpado, a gente fica um pouco mais cheinha, não entra com nada. Pelo menos na primeira preparação a gente não entrou com nada. Já no cutting, que é a fase da preparação em si, que você começa a tirar a gordura, vai secando, aí a gente já entra com o Danoninho, com o suco, pra na verdade não perder essa massa muscular que a gente construiu no off-season, né? Saquei. Então, na verdade, o pessoal projeta muito que é o hormônio que faz a gente crescer. Lógico, ele ajuda, com certeza, sem sombra de dúvidas, em nível competitivo, é isso que vai fazer diferença no palco. Mas no palco, agora pra pessoa que ela quer só realmente fazer a musculação, ela não vai subir no palco, mas não vale a pena. O ônus não vale a pena, sabe? Mas para um palco vale, porque é o diferencial ali, pra você ficar cortada, pra você ficar cheia, é o que vai fazer a diferença. Lógico, pra mulher é tudo muito pouco, para o efeito colateral ser pouco. Você vê, hoje em dia é muito... eu falava assim pra ele, né? Eu não quero tais efeitos colaterais. Eu não quero ficar com o rosto quadradão, eu não quero ficar masculinizada. Lógico que alguns a gente não... É automático, às vezes a gente vai perdendo aos poucos, né? Mas esses eu não queria de jeito nenhum. Então, ele... Yara, fica tranquilo. Você vai tomar só 6 litros. Não vai chegar a crescer barba. A dosagem é muito, muito, muito pouca mesmo. E, É assim, só pra secar mesmo. É só pra você, tipo, não perder a massa muscular que você pegou ali no Tá. off, né? Já na outra preparação, a gente usou um pouco até no off. Então... Mas nem é sei porque se eu aí podia você... falar tudo isso, mas Você tô já falando. tava... Já não era mais uma aventura, já era uma parada assim, eu vou levar isso a Exatamente, sério, exatamente. saquei. E o bom, assim, que nessa segunda preparação que eu fiz para o ano de 2024, que foi o ano passado, como eu tive um pouco mais de visibilidade aqui na cidade, automaticamente as pessoas vão te conhecendo mais, né, ali na academia mesmo. Aí viu que eu competi, viu no próprio time do Neto, né, na época, que é meu coach. Eu fui ganhando essa visibilidade, então eu ganhei algumas parcerias, né, que ajudam muito, porque a gente gasta muito nesse processo.
Então eu consegui, por exemplo, um acompanhamento médico, que eu não precisava ter um ônus tão grande, né? E nesse acompanhamento médico, que é com o Dr. Alan Galli, ele monitora toda a parte hormonal minha, né? Ele não me prescreve nada, ele só faz esse monitoramento para ver, para você paciente, o que você não quer do efeito do hormônio. É isso. Então não usa isso, não faz isso. Exatamente. Tá, então vai te equilibrando. é ele que toma esse cuidado para mim. É ele que vai monitorando toda a parte de suplementação de vitaminas. Então, para mim foi muito importante, porque desde o começo minha preocupação maior era a minha saúde, porque a parte hormonal mexe com tudo, né? Sim. E muita coisa E eu ataco principalmente o fígado, né? Fígado, rim, então, não é? Se você não toma o devido cuidado com toda a suplementação que você faz, sim. Tá. Mas se você toma todos os cuidados, e não é só a parte hormonal, né? É a parte de suplementação mesmo. Você tem que fazer toda a parte de dieta, ingestão líquida de água, toda correta. Como tudo em excesso faz mal, se você erra nessa parte, vai fazer mal também. Então o pessoal fala, vai pegar fígado, vai pegar rim. Vai, mas se a sua alimentação é ruim, se sua ingestão de líquidos é ruim, também vai. Então, assim, é um equilíbrio. E para a parte do esporte, o risco é um pouco maior, né? Porque você está ali mexendo com muita coisa dentro do seu corpo, dentro do seu organismo. Então, eu ter esse acompanhamento médico de alguém que sabe o que está acontecendo comigo e mais o meu coach junto, foi o que me deu base para falar, não, agora eu estou segura, né? Agora eu estou bem. Tanto que qualquer alteração que eu perceba assim, com relação à parte hormonal, porque a gente sente, eu já falo, eu já levanto a mão. E é o que eles pedem. Ele falou, Yara, qualquer coisa que você perceba que tá interferindo, você fala. A parte de humor mexe muito, né? Você fica tipo, eu já sou pistola de natureza, não sei se você lembra, mas eu sempre fui meio pistolona, né? Eu sempre fui estressada. Era dentro do normal. Mas a parte hormonal mexe para um caramba. Ô Rafa, me fala uma coisa aqui, aproveitando antes. Antes e depois, a disposição tá melhor? Não passa vontade mais, nunca mais. Tá aí. Yara, deixa eu perguntar, assim, vamos lá. Imagina que eu quero fazer fisiculturismo. Você acha que umas 4 reencarnações dá pra eu chegar lá? Assim, quanto tempo você acha? Quanto tempo você acha que leva pra transformar isso aqui em algo útil? Faz um mês que ele tá no Ozempic, viu? Poxa vida. Ele era maior. Faz um mês que eu tô tomando Ozempic. Ele era maior. Eu tava maior. Eu já dei uma murchada já. Pouco acompanhamento médico. Não foi doideira, não. Porque rebote desses negócios é gigante, né? Uma prima que ela fez, até com acompanhamento, mas mesmo assim o rebote dela foi violento. O principal é tomar conta do rebote, na verdade. É que assim, eu tava com a resistência à insulina muito alta e a glicemia muito alta. Então o médico falou pra mim, cara, escolhe aí, o bariátrica, o Ozempic ou o diabetes. Pode pegar uma delas aí pra você e... Eu falei, deixa eu ir nessa aqui. Que é mas melhor. Mas dieta, exercício físico, não queria? Exercício físico tô fazendo. E dieta é o problema, né? É que o Ozempic te ajuda muito com a dieta. Você não consegue comer. Fome, né? Não, você não consegue comer. Assim, eu tava comentando com o PP. Foi comer um lanche. Ontem a minha família fez assim, vamos comer um lanche, vamos. E, cara, eu comi aqueles lanchão gigantão, assim. Eis o problema da questão. Porque o que acontece? Eu também resolvi ser fisiculturista. Aí eu li, os caras falam assim, a ingestão calórica diária do fisiculturista pode chegar de 8 a 12 mil calorias por dia. Eu falei, vou começar aí. Aí eu... Foi onde eu comecei, entendeu? Não, é baby steps, tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu comecei com a ingestão calórica. É mais atrativo. É mais atrativo. O problema é que você tá nessa fase faz 20 anos. Faz 20 anos que eu tô me preparando, calma. Que o nível de atividade física não tava similar ali com a ingestão calórica. E aí e aí ontem a gente falou, vamos comer um lanche e tal. Vamos. Aí, cara, fui numa lanchonete aqui que é bem boa, vou fazer uma propaganda de graça. O Beco Lanches aqui perto do Morato, puta lanche gostoso que eles têm. Mas enfim, peguei um lanche, aqueles lanches do gourmet assim. Quando eu cheguei na metade, a sensação era assim de... Tava estufadão. Mas eu já tinha pago o lanche. Aí meteu pra Você dentro. empurrou? Aí empurrei pra dentro. Cara, Passou pensa no mal arrependimento. para caramba. Eu passei a noite Pareceu bariátrica. mal, cara. E é impressionante, É a pior cara, bosta. é impressionante como a porra do Ozempic faz com que não caibam as coisas, cara. Pô, meu, Mas é porque te eu vou no restaurante, cara, 250, 300 gramas no prato, 30% fica porque...
Mas pra mim é bom. Eu sempre comi muito e sempre comi muito rápido. Então, ele tá me fazendo mastigar mais, pra melhorar a minha mastigação, comer mais devagar. E o próprio fato de você mastigar mais te dá mais saciedade, porque o processo da digestiva nosso começa pela boca. Quanto mais a gente mastiga, mais saciedade a gente vai ter. Essa vida acelerada que a gente tem, né? Horário de almoço curto, tudo, normalmente a gente acaba comendo super rápido para poder dar tempo, né, ali do almoço, e a gente só engole, a gente não mastiga. Então, nossos hábitos acabam sendo ruins, até pela própria rotina do dia a dia, né? Pela correria. O Pepe tá mais acostumado a só engolir. A Big Mac. Big Mac é um troço que você come em 3 mordidas. 3 mordidas. Não, mas é acabou. o que acontece. Principalmente essas coisas rápidas, assim, fast food. Você vai comer um sal... Quando você para pra comer um sal, eu prefiro comer arroz, feijão e bife. Só que tem dia que não dá tempo. Então tem que parar e comer um salgado. E eu como 2 salgados em 4 mordidas. Só que você concorda que o tempo que você leva pra comer o salgado é o tempo que você leva pra comer uma marmita. Não. Não, porque você não tá ligado à velocidade que eu como. Rafa me conhece. Duas bombadinhas já... Uma coxinha. Você já viu? nem dá tempo de doer. Você já viu aquela mulher que vende uma coxinha de 1 quilo aqui em São Carlos? Aquela coxinha gigante, sim? A Marila. Marila. O Pepe come igual coxinha de aniversário, né? Mano, Uma só pra dentro, eu acabou. amo essa coxinha, Marila. E faz 20 séculos que eu não como. Eu acho que eu não como antes da pandemia, né, amor? Antes da pandemia. Então, e aí? Como é que é esse negócio da dieta, assim? Como é que você fala, puta, vou fazer uma dieta aqui bacana, regradinha. Aqui eu não vou cortar meus pulsos, vou aqui. Aí começa a olhar pro cinto, olhar pro ventilador no teto. Falando, se eu passar no pescoço, eu consigo. Porque, meu, vocês não comem porcaria, vocês comem porcariada. Pizza, você pode comer pizza? Hoje, especificamente, não. Hoje, porque a gente tá querendo entrar no processo de cutting, né? Eu falo querendo porque por agora, assim, ele até mencionou na última atualização que eu tô em stucking, né? Eu tô, tipo, presa. Meu peso não cai, meu corpo acaba não respondendo. Eu tô numa rotina meio estressante e toda essa parte afeta muito. Mas antes... O Zempic vai te ajudar. Eu virei o vegano do Zempic. O problema do Zempic é que ele só vai me estufar, ele não vai tirar... Eu não tenho a fome em si, é o estresse mesmo que acaba dando uma segurada. Mas no começo, quando eu comecei lá na pandemia, com a dieta, com o acompanhamento, né, da dieta, ele faz todo um questionário antes, perguntando da sua rotina, do que você gosta de comer, o que você não gosta. E tem essa flexibilização, justamente para ela ter aderência. Então, eu tinha uma refeição livre por semana, uma refeição não é o final de semana, não é uma refeição lixo, porque comida não é lixo. Então, quando você começa a trabalhar essa parte, né, de psicológica, dar nome, né? Psicológica, dar nome realmente, de fato, o nome certo, né? Uma refeição lixo só porque ela não tem todas as vitaminas e nutrientes adequados, uma dieta saudável, não significa que é uma refeição Era lixo. uma refeição livre por semana? Uma refeição E se eu livre começasse por semana? ela no sábado e parece no domingo à noite, ainda contava como uma refeição Aí livre? você tava ferrado na roça, porque você tava pagando alguém pra fazer sua dieta, enfiando lá no fio. Mas eu acho que eu nunca fui na nutricionista na vida. Mas basicamente, quando você tem um objetivo X, você cravou ele, isso te dá uma motivação para você seguir, e você ter essa refeição livre ali, adequada, com uma dieta que não é, nossa, a hora da morte, porque você não tem que fazer... É a comida prática do dia a dia, porque você respondeu um questionário bonitinho das coisas que você gosta de comer. Eu gosto de comer um doce, depois do almoço. Ele dá uma encaixada, dá uma recalculada. Tem um nutricionista aqui na cidade, não sei se eu posso falar, o Thales Saia. Ele nutre da vida real. Por quê? Ele vai montar a sua dieta de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas... sua rotina, e ele vai dar essa flexibilizada. Mano, as dietas dele tem doce de leite, né? As minhas dietas mesmo no começo com o Neto, tinha chocolate, tinha açaí, tinha leite em pó, sabe? Você tacar assim por cima do açaí. Então, era saudável pra mim, mentalmente, por mais que não seja, nossa, altamente nutritivo, fazia sentido, porque era mil vezes melhor eu ter essas possibilidades de comer um doce aqui, um doce ali, do que meter um lanche, tipo,
todo dia de noite, que era o que eu fazia, eu com o Rafael. A gente comia lanche e pizza todo dia. E não tinha essa necessidade, né? Era praticidade, né? Quando a gente mudou ali, onde a gente mora hoje, a gente ficou sem fogão um bom tempo. Na verdade, sem a falta do gás. E aí, bem na esquininha, tinha uma lanchonete. Então, o que era prático pra nós? E na lanchonete? Na lanchonete, acha que a gente já pediu marmita? A lanchonete era Vou comprar um botijão de gás? Eu vou já que eu vou sair pra buscar o gás, eu já como na lanchonete. E tipo, era do ladinho, sabe? Era pertinho, era gostoso. Então, cada dia a gente fazia uma coisa. Tinha um sacolão também perto, que a gente fala... esse sacolão, tipo, tem uma variedade de acogebe de pobre, que a gente fala. Porque tem várias coisinhas que nem acogebe, sabe? Pra você beliscar, pra você comer. E aí a gente ia lá, a gente pegava... Não faz propaganda aí, porque eu quero ir, porque... É o sacolão da família. Onde fica isso? Fica ali no Santa Felícia, perto da Tecnomotor. Sacolão da família. Vou dar um pulo nesse lugar aí, velho, E porque... eles aumentaram lá, deram uma expandida. Eu só conheço a Cogeb, é caro a Cogeb, velho. E eu falo que é super acessível, né? Eles têm uns hamburguinhos que eles fazem, que nem a Cogeb também acho que tem. Aí tem os frios, tem as pizzas pra você assar em casa. De final de semana tem vários salgados, várias coisas assadas também que eles fazem. Então pra nós era muito prático. A gente ia lá ou ia lá na lanchonete da esquina de casa, porque a lanchonete hoje fechou, ele só faz o nhoque ali agora. Por encomenda também dá pra fazer, o Cido. Cido, né? É esse aqui? É esse mesmo. Pode passar o endereço. Eu já Passa pesquisou. endereço. Ah, falou de comida, nós sai na caça na hora aqui. Então, para nós era muito prático. Mas, na pandemia, que eu trabalhava em casa, home office, meu pai estava acamado, a gente estava cuidando dele em casa. Ele é meio fresco para comer, então todo dia tinha que ter pão fresco. Aí o pão que sobrava, que ele não comia no outro dia, eu e o Rafael que comia. E aí eu virando uma bolinha. Eu falei, não, vou fechar alguma consultoria. Eu já conheci o trabalho do Neto, já tinha mandado mensagem para ele uma época. Só não tive coragem, né, de ter aquele desembolso. Eu falei, não, agora eu tenho que ter coragem de ter esse desembolso. Na pandemia mesmo eu fechei a consultoria, treinava em casa, fazia dieta. Eu lembro que eu desligava meu computador, ia, fazia o treino e voltava pro computador trabalhar. Na época eu trabalhava na KPMG. E aí era loucura, né? Você tinha que ficar trabalhando que nem retardado. Então, e mesmo assim eu deixava aquele horário regrado. Então, dava 6 horas, eu fechava o computador, fazia os exercícios que tinha que fazer em casa, jantava e voltava a trabalhar. E aí fiquei nessa pegada até ter essa abertura das academias, aí tinha um horário específico da academia que abria, depois fechou de novo. Aí Foi uma coisa que eu não casa. entendia. Eu não entendia, porque na época da pandemia não podia aglomerar, certo? Tem muita coisa que eu não entendi da pandemia, cara. Não podia aglomerar. Aí o que acontecia? Os caras diminuíam o tempo de que as pessoas ficavam abertas para todo mundo ir no mesmo horário, em vez de aumentar e espalhar. Não, mas ninguém entendeu isso, né? Porque na academia é óbvio, né? Que é um monte de gente aquele horário. Ia ser horrível, horripilante, todo mundo de máscara, mas todo mundo em contato com todo mundo. E ia embora. E a gente sempre discutia, eu e meu marido. A gente sempre falava a mesma coisa, exatamente isso. Por que não aumenta o horário, faz agendamento, faz alguma coisa para contar o número de alunos máximo na academia? Mas não, né? Governo... Porque não tinha lógica nenhuma. Como que é prático. Esse negócio não é ter lógica. É porque era coisa da China, tá ok? Era mais fácil fiscalizar. E não fiscalizava. Não, fiscalizava porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu pratiquei esporte há muito tempo, eu falo isso, né? Assim, eu joguei rugby muito tempo da minha vida. Fiz taekwondo quando eu era mais novo. Eu voltei a fazer agora, mais por causa dos meus filhos e tal. E no intervalo foi sumô. Não, mas, cara, o que aconteceu? Eu com 23 anos de idade, eu me machuquei jogando rugby. Eu comia para um caralho, mas eu treinava sempre e tal. E aí eu não tive a consciência de falar assim, puta, cara, eu não posso mais comer o tanto que eu comia. Eu ganhei 38 quilos em 3 anos. É porque você comia bastante, mas você treinava pra caramba, né? Não, todo dia eu tava fazendo alguma atividade física. Aí eu... Fazia sentido você comer tudo o que você comia. então, mas aí eu não parei, não parei, enfim, tá aí correndo atrás do prejuízo agora. Mas foram 20 anos muito bem vividos, viu, cara? Puta vida, nossa, como eu gosto de cerveja e lanche e pizza. Do que você sente mais falta que você comia antes e não pode comer agora?
Mano, é difícil falar, porque as vontades, elas vêm esporádicas, assim. Falar pra você hoje que eu tenho vontade de alguma coisa que eu comia antes, nossa, gritante, mentira, não tenho. Mas, eventualmente, as minhas refeições prediletas de refeições livres. Massa, pizza, eu adoro. Mas o que eu sinto mais falta quando fica mais restrito é socializar, né? É você sair com amigos e estar ali fazendo a refeição com eles. Eu nunca me importei de levar minha marmita. E os meus amigos, que realmente são amigos, nunca se importaram de eu levar minha marmita. Ó, até gaguejei. Porque tem algumas pessoas que ficam questionando, que ficam... Ai, pra que isso, né? Mas porque não sabem o objetivo. E você tem que respeitar o objetivo do outro. Então essas pessoas eu meio que cortei. Pra mim não fazia sentido. Mas as pessoas que, mano, estão comigo nisso, sabe? Tipo, que me apoiam, nunca se importaram. Então, mas eu hoje... Você aí, que a Yara nunca mais falou com você, nunca mais te mandou mensagem, é porque você reclamou da marmita dela. Então você já sabe o que você tem que pedir desculpa pra ela voltar a ter contato com você. E só pra deixar claro que outra coisa, tá? Se você perguntou pra ela pra que isso, é pra não ficar uma baleia gorda que nem você. Ou que nem nós. Gente, ó, inimizades. E... Põe o arroba dessa pessoa aqui, Yara, Não. pra não fazer Eu um nem cancelamento lembro mais, social, são né? pessoas que nem faz falta, sabe? Então não pede desculpa porque ela tá cagando pra você. Foda-se. Mas o que eu sinto falta é isso. Às vezes você poder socializar junto, na mesma refeição. É lógico, mas quando eu tô restrita. Quando eu não tô restrita, eu procuro ter um equilíbrio. Eu acho que no meu último campeonato pra cá, foi o período que eu mais procurei ter equilíbrio. E foi o período que meu corpo mais estagnou. Então, meu coach ele fala, né, e falou muito comigo a respeito de definir, né, como prioridade realmente o que eu quero. Se eu quero ser realmente atleta, para ser atleta, a prioridade é ser atleta. Então, não existe equilíbrio para quem é atleta, né? Você tem que se dar 100%, se doar 100%. Mas como eu não sou só atleta, e isso eu deixei muito claro, eu quero muito continuar competindo, mas dentro do que eu posso dar, do que eu posso me doar como atleta. Por quê? Eu não ganho nada para isso. Para mim, ser atleta é um propósito que eu encontrei de um desafio lá atrás que, mano, eu consegui, sabe? Eu consegui fazer o negócio. Realização pessoal. Peraí que eu sou bom nisso. Salve Insider. Tá aí a Yara, ó. Ela e o Paulo Cuba, 2 projetos, você pega na planta. Se você ajudar já, vai ficar muito mais barato lá na frente. Patrocina nós. Patrocina nós, ó. 2 projetos na planta, metade do preço pra vocês, tá bom? E eu nunca, assim, desde o começo, que foi só um propósito realmente pessoal de me desafiar, e eu vi que o negócio fluiu, eu vi que eu, mano, me senti pertencente ali no palco. Não foi pra ganhar dinheiro, foi por hobby mesmo, e falar, nossa, Miara, mas um hobby tão caro, sim, e um hobby que você tem que abrir mão de tanta coisa, sim. Eu gosto de desafio. É onde você tá feliz, que se foda feliz, que você vai abrir mão. Você tá exatamente. feliz, porra. Mas, nesse período que eu fico mais em off, eu tento ter esse equilíbrio, porque eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho. E o que é prioridade para mim? É o meu trabalho, hoje, minha família, que me dá a base para eu poder ser atleta, para eu poder ter esse hobby. Mas você teria, assim, algum espaço pra você falar, cara, eu vou tentar ficar sem trampo e vou só ser atleta, vou ganhar dinheiro com isso. Você acha que vira? Ou é um preço muito alto? É um preço muito alto. Eu Tá. falar pra você, vira. É um preço muito alto. Estaria disposta a pagar? Estaria. Mas é 1 em 1 milhão, digamos assim. E, por exemplo, eu até movo um pouco minha rede social. Eu mexo, né, um pouco. Mas falar pra você, nossa, eu curto, tipo, ficar sem instagramável, eu não curto. Eu gosto de compartilhar pra motivar pessoas, gosto. Mas eu não tenho a pegada de eu ficar Blogueirinha, fazendo né? vídeo. Eu não tenho essa pegada. Eu gosto de compartilhar o que eu tô vivendo. Gosto, pra poder motivar outras pessoas. Desde o começo, lá atrás, quando eu comecei a fazer a consultoria com o Neto, eu me propus a postar sempre que eu tava treinando, sempre que eu fazia uma refeição legal, pra me motivar,
Primeiro porque a partir do momento que você abre publicamente que você tá num projeto, você se cobra o dobro. Você fala, nossa, eu me expus, eu tô falando o que eu tô fazendo, se eu não fizer, vão me julgar. É mais ou menos assim, na minha cabeça sempre foi assim, na verdade. Então, se vão me julgar, é melhor fazer. Então, a minha ideia inicial foi essa, quando eu comecei a postar. E depois, como eu vi a repercussão disso positivamente, as pessoas me mandando mensagem no particular, falando, nossa, Yara, queria ser que nem você, você me motiva. Quando vem essas mensagens, você fala, puta que pariu, mano, que bacana, né? E aí eu começava a postar mais por isso, né? Aí mudou um pouco. Não era pra me cobrar mais, porque eu já tava na pegada, era pra motivar outras pessoas. E até hoje, saber que eu motivo outras pessoas me dá combustível pra continuar. Hoje eu faço a faculdade, comecei a fazer a faculdade de Educação Física, eu tranquei por um período porque abri o curso da CBMF de Personal Trainer, e aí eu tô fazendo esse curso, porque desde os meus 17 anos, 16 anos, eu queria ter feito Educação Física, só que a vida me levou para a área contábil, que é uma área que, mano, me deu muito subsídio aí para fazer muitas coisas na minha vida, mas é uma área que nunca me completou. Eu nunca fui a pessoa de ficar no computador trancada no escritório. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de me comunicar. Pra mim sempre foi uma trava. Lembra que a gente conversou isso até na faculdade, né? Quando eu também fiz a faculdade, a FATEC, né? Tranquei também, porque não era minha pegada. Né? Minha pegada, todo mundo sempre falou pra mim que eu sou muito comercial, que eu me vendo muito bem, que eu sou muito comunicativa, mas eu nunca trabalhei isso. Então, o esporte também me trouxe isso, né? De eu voltar a olhar os meus sonhos lá atrás. Eu queria ter feito Educação Física, hoje eu tô tentando correr atrás desse sonho. Foi o que me despertou, foi ter começado e iniciado no esporte, e visto que eu tava motivando outras pessoas e que eu tava ajudando outras pessoas, e hoje eu sou gerente de uma academia. E foi numa conversa de corredor que surgiu essa oportunidade, e eu falei, mano, agora eu acho que eu vou abraçar isso. Conversei com o Rafael falou, não, Yara, vai que a gente dá um jeito. Ganho menos, mas sou feliz. Hoje você não é mais contadora? Hoje não. Hoje eu sou gerente de uma academia aqui de São Carlos. Pode falar o nome da academia? Eu sou gerente lá da Blue Fit. Muita gente nem sabia, na verdade só sabe que eu treino lá. Eu comecei a treinar lá. A Blue Fit é 24 horas, 24 não é? horas, abre 5 da manhã na segunda-feira, fecha 5 da tarde no sábado. Pô, mas se já abre e fecha, já não é 24 horas, gente. A gente precisa conversar sobre esse conceito. É 24 horas em horário comercial. Num período específico. Porque assim, de semana ela roda 24 horas. Então ela inicia o processo dela às 5 da manhã na segunda-feira, vai rodando 24 horas até sábado, 5 horas da tarde. Então, todos de segunda a sexta roda, ela fica aberta, ela não fecha. No sábado ela fecha às 5 horas da tarde, no domingo abre das 9 e fecha às 2. Então ela não roda as 24 horas a semana toda, todo dia. Mas ela tem o período que ela roda. Até porque vamos combinar, domingo à tarde ninguém vai treinar, né, velho? Mano, eu vou... Mas você é gerente, você tem a chave da academia. Você pode ir a hora que você quiser. A gente tava falando isso hoje, né? Eu falei que eu ia mandar mensagem pro meu regional pra ver se eu podia treinar hoje à tarde. Só abre e fecha a academia porque eu ia vir aqui, né? E hoje é dia de treino. Senão ia ficar um treino devendo. Ainda nem mandei mensagem pra ele, mas vou mandar. Já pergunta pra ele se ele não quer patrocinar um podcast. Põe a roupa dele aqui, nós já fala pra ele, ó quem veio aqui. Então, ter feito essa transição, no começo pra mim eu ficava pensando, mano, fazer a transição, mas se eu for como estágio, eu vou ganhar muito menos mesmo. É um passo muito atrás porque eu tenho hoje de despesa, enfim, era muita coisa pro Rafael abraçar sozinho. Quando surgiu a oportunidade, numa conversa de feedback da academia com o Diego, que é o regional no caso, tava conversando com ele e tal, ele me perguntando da academia, e eu falando, ele, mas em breve a gente vai ter um gerente que vai começar aqui com a gente. Eu falei, eu ia mandar um currículo pra vocês, mas eu achei que vocês não iam dar moral porque eu não tenho experiência na área de gerenciamento de academias, né? Porque eu sou contadora, já fui coordenadora de departamento, tudo, mas na área de gerenciamento não. Manda seu currículo. Mandei, na semana seguinte eu tava lá. Então, assim, o que é propósito de Deus é propósito de Deus, era pra mim. Você roubou o trampo de um cara que já tava combinado, já, velho.
Você não se sente mal com isso? Você não se sente mal com isso? Sabe quem que era a pessoa? Sabe que essa pessoa podia ter filhos pra sustentar? Você roubou o trampo do cara? Ele ia começar Que se shame ele on tivesse you. aceitado a vaga, então eu fico mais confortável que na verdade ele não aceitou. Ah. Obrigada. É porque eu aceitei. Tá certinho. Tem que aproveitar. Oportunidade Mas, e assim. falando em filho, você pensa em ter filho? Não, Você já combinou isso com ele? combinamos. Às vezes ele dá uma titubeada quando Ele eu vai pergunto pra até. ele. Ele vai até começar a tentar fazer uns fora do casamento e tal. Não, mas quem quer ter filho é ele. Então, quem quer ter é ele. Eu tenho, assim, desde criança. Eu não gosto de criança. Não, você ia gostar de mim, cacete. Desde criança eu assistia muito filme de orfanato, de adoção, não sei o quê. E acho que isso despertou alguma coisa em mim. E eu sempre pensei que se eu fosse ter filho, eu queria Eu vou adotar. adotar. E sempre de criança, sabe? Aquele sonho de criança. Criança, lógico, não tem muita consciência, enfim, das coisas que acontecem. Mas eu cresci com esse pensamento. E hoje, competindo, pra mim, eu não imagino. Não, mas. Não, mas. ter filho, sabe? Tá, então temos que estabelecer um limite aqui. Ter filhos não necessariamente você precisa gerá-los. Pensar em gerar eu não penso. Aham. E se a gente se estabilizar financeiramente, eu penso Quando? Em em ter adotar. filhos, Quando? talvez adotivos. Quando a gente não é não- se, é... Não, não. Quando Não é se estabelecer. estabilizar, é quando se estabiliza. Quando. Entendeu? Assim, gerar é uma coisa, mas, cara, e isso é uma coisa que eu tenho, assim, na alma, cara. Os filhos adotivos são filhos nossos, ponto. Isso é um negócio que tem gente que tem essa... Não, filho é filho. Filho Você é não filho, adota um exatamente. cara. Não, é um comparativo muito esdrúxulo. Muito Você não adota duro. um cachorro, ele vira seu filho. Eu tenho 3 filhos. Você né? tem um 3 cuidado cachorros. com ele, né? Não, mas é, cara. O pessoal fala que cachorro não é, mas pra mim é, né? Então, eu tenho 5 cachorros e um gato. Você tem que... Então, Nossa. Não, isso são escolhas. Meu pai um dia saiu de casa pra adotar um cachorro, voltou com a minha irmã, mas... Não deixou de ser um animalzinho que trouxe pra não dentro de deixou de casa. ser um animar. Manda esse corte pra ela. Mano, a minha irmã é adotiva, né? Então eu tenho uma irmã adotiva e... Cara, eu não lembro de uma época da minha vida... Quer dizer, eu lembro porque quando minha irmã veio morar com a gente, eu já tinha 18 anos. Né? Mas, assim... Inclusive, você era muito uma- mais feliz antes dela. É uma época da minha vida que minha irmã não assim, eu não consigo pensar, assim, não foi minha irmã, não consigo ter na minha cabeça a concepção de que ela não existia na minha família. E ela veio já com 4 anos morar com a gente, mas pra mim ela sempre esteve ali. Né? E é isso, cara, tipo, é filho igual filho biológico. Para com esse negócio, cara. E cheio de criança precisando ser adotada aí. Então, E a gente eu vê tanta adotaria. gente tendo sem consciência nenhuma, por que não adotar? Eu já penso assim. Se eu conseguir a grana que eu espero Não sei se conseguir na minha ele vida, quer, eu vou mas- adotar uns 10, velho. Foda-se. Jogou no teu colo essa, hein? Mas se for pra ter, a gente já conversou sobre isso. Já. Desde antes de você entrar pra marombeira. Não, porque antes de competir, a gente já tinha até nome pra criança, se fosse ter. É. Como que é que é uma criança? Roberval. Roberval é um nome bonito, eu acho que. Não, e assim, só se fosse menina. A gente tinha pra menino, a gente não tinha, né, amor? Ia ser Olivia e no fim a minha prima teve recentemente E uma roubou o menina nome. e ela deu o nome de Olivia, sem saber que a gente até já tinha pensado nisso. Eu achei lindo, porque pelo menos ela já realizou meu propósito. De ter uma olivinha correndo De ter a de vez em Olivia quando ali correndo, pela e casa. ela é linda. Não vejo a hora de ir lá visitar, que minha família inteira é do Ceará, né? Então, de vez em quando a gente dá uns pulos pra lá. É que é um lugar ruim pra visitar. De onde que eles são? Da A capital? minha prima mora em Fortaleza. É, não, é um lugar ruim de ir pra visitar. Chato, É. chato. Você não pode fazer qualquer gesto com a mão. Não, mas Você eu- tem que ninguém tirar foto fala. com a mão pra trás. Ninguém- Aí a polícia te leva. Você vê, ninguém fala assim, ó, não, porque de vez em Não, quando no a meu gente caso, dá eu uma sou preto, fugida. vocês não levam não. Né? Ninguém fala assim, de vez em quando a gente dá uma fugida pra visitar meus parentes que são de Feira de Santana, por exemplo, aquela desgraça de lugar lá. É Sobral, Fortaleza. vou pra Sobral. Vou pra Sobral. Araraquara. Desculpa. Mas aí colocou todas as cidades bosta, né? Na então. mesma frase, fez sentido. Ô Yara, explica pra nós uma parada. As mudanças que foram acontecendo, e a gente vai começar, lógico, pela voz, mas as mudanças que você foi sentindo. Quando você deixou de ser soprano e passou a ser barítono? É muito grotesco, assim, ou você fala, cara, é uma... Ó, do que eu fui sentindo, voz,
batata, tipo, no começo eu não percebi tanto que eu ficava falando, minha voz mudou, e ninguém percebia. O Rafael foi perceber, porque como ele convive comigo, ele foi perceber num áudio que ele escutou antigo meu. Manda pra mim. Manda pra mim. Você tem esse áudio aí, fácil? Para fazer um comparativo? Pesquisa aí, vê se você acha esse áudio aí. Nossa, que maravilhoso. Mas eu sentia muito dia de aplicação no dia seguinte de manhã. Então, o dia seguinte de manhã, minha voz era totalmente diferente. Aí, conforme eu ia tomando bastante água, né, hidratando as cordas vocais, ele ia dando uma ajustada. E aí não me incomodava mais. Rafaelzinho né? cansou de acordar com bom dia, amor. Mas falar pra você que mas não você foi assim conhecer ela. é mentira, porque muda sim. Muda e muda bastante. É que talvez, não sei, né, tem gente que nega, né, que muda, tipo, é negacionismo. E tem gente que não percebe no começo. Mas, mano, pra mim era tipo, eu começo a fazer a aplicação, eu já começo a perceber a mudança. Eu não percebo assim, que nem, não lembro como minha voz era antes. Eu sei que ela não era assim, mas eu sei que quando eu começo a aplicação dá uma pioradinha, dá uma rouquidão maior, sabe? E aí quando para, ela volta no que eu suporto de limite, porque eu falei que eu tenho um limite, eu não quero mais do que isso. Mais do que isso, pra mim, tem que parar com tudo. Então, essa foi a mudança. Barba também você começou a perceber? Mano, tem gente que tem aumento de produção de pelos, eu não tenho nada. Que tem gente que tem queda de cabelo, eu não tenho nada. Meu cabelo melhorou. Tanto que o médico, ele falou, e seu cabelo? E a área falando, não, tá cheio, tá aqui. Não, pra mim, não mudou. Eu tenho queda de cabelo e nunca usei. Olha, eu vi um Reels essa semana passada, sei lá. É um cara, cara, é uma mina, velho, mas a mina é gigante, assim. Do brócolis? Do brócolis frango. E aí a mina vai falar. Viu esse vídeo? E a mina vai falar, os caras metem a voz do Optimus Prime quando ela tá falando. É o segredo. Maravilhoso, cara. É brócolis frango. Você já viu esse? Não. Brócolis é o segredo? Cara, esse vídeo é maravilhoso. Gente, eu sou péssima pra vídeo. Pra Nossa, não, esse vídeo é você se você passar do limite. É. Cara, a mina parece um, sei lá, cara, um munk, assim, um Não. Alguém me mandou esse vídeo. É maravilhoso É esse que eu não vídeo. lembrava. E ela dá uma olhada pro braço assim, muito bom. Não, isso que eu ia pegar. Mano, quem fez esse brócolis é o segredo? Caralho. A voz do Optimus Prime. E ela falando só fala, no original ela só fala brócolis. E não é uma voz desse jeito, mano, esse ficou maravilhoso. É só. Nossa. E ela dá um... Você se imagina chegar aos 50 anos fazendo essa parada ainda? Não sei competindo, mas no lifestyle dificilmente a gente não consegue mais fazer. Porque a gente acostuma muito, né? Não vai estar 100%, mas eu não me imagino não fazendo, né? É diferente. Eu não me imagino sem fazer o lifestyle, enfim. Porque hoje você a inspira dieta, a treino. mulher até 30. Você já imaginou inspirar as coroas? Você ser aquela mulher mais velha inspirando as coroas eu sedentárias? vejo o pessoal que sobe em palco ainda na cidade e eu pago um pau do caralho, né? Porque não é só você subir no palco, é viver todo aquele processo. Tem gente que começa muito tarde mesmo no esporte. Pra mim, eu já acho que eu comecei tarde. Mas tem gente que começa depois dos 40 e eu pago muito pau pra pessoa que vai lá. Porque assim, você subir no palco, mesmo que você não esteja no seu 100%, é você se expor ao máximo ali, né? Tá todo mundo te vendo, te julgando. E mesmo assim você vai, sabe? Mesmo assim você vai lá e, mano, foda-se. Eu vou subir naquele palco. E aí eu falo, mano, eu pago um pau. Vamos lá, Cuscaque. Mas tem que fazer todo o Mano. processo. Pode não ser 100%, mas tem que fazer o processo. Eu não tenho problema em subir no palco com pouca roupa.
Eu percebi, eu vi no... Eu não tenho, então eu faria. Eu vi um que você tava com a sunguinha vermelha e umas... Ah, o Zangief. O Zangief ficou maravilhoso, cara. Ficou maravilhoso. Então, assim, pra subir no palco com pouca roupa, eu não teria problema ainda fazer assim. É só não quero passar esse processo todo. É o processo que é o difícil. Esse processo todo vai ser trabalhoso. Eu acho muito bacana a mulher que ela começa, assim, mesmo depois de mais velha, e faz o processo, vive aquele processo, não chegou no 100%. Porque quando você começa um pouco... Já é a idade, né? Já é a não idade vai... mesmo que não vai ajudar. Mas mesmo assim vai, né? Isso motiva demais. Tem várias mulheres hoje mais velhas que inspiram outras mulheres. E eu gostaria, assim, de chegar nesse ponto, sabe? De, mano, continuar e poder motivar, assim. Só não sei se vai ser num palco, por exemplo, sabe? Não sei se eu vou querer ter essa pegada. Porque hoje eu me questiono muito se eu vou querer abrir mão esse tempo todo pra subir no palco. Mas, Yara, tem uma questão que, assim, tirando o palco em si, mas só o fato de que, assim, cara, você com mais idade, mantém um lifestyle, tá na academia o tempo todo e trocar ideia com as pessoas que estão indo na academia pra mostrar pra essas pessoas o seguinte, olha, não, dá pra fazer. Porque, cara, assim, eu não gosto de academia, né? Eu vou, mas eu vou porque precisa. Não é um troço que eu falo assim, como eu gosto de ir na academia puxar ferro. Não, eu gosto de beber cerveja e churrasco. Né? Então, assim, é disso que eu curto. Mas tem que ir. E cara, e a jornada de chegar na academia... Mano, você olha pro lado assim, velho, tem uns caras monstruosos de grande. E você ali, gordão... Você é do mesmo tamanho que os caras, mas de gordura. Você é do mesmo tamanho dos caras de gordura. E você ali, gordão, com os pezinhos começando e tal, porque precisa dar uma... Puta, esse início, cara, ele é muito difícil. O início é a parte mais difícil, mas eu falo, assim, estando ali na academia todos os dias, para todo mundo que chega, eu falo que por mais que seja um ambiente hostil no começo, principalmente para quem não tá na pegada de, já sou maromba e tal, a pessoa que ela tem que quebrar essa barreira, é mais difícil no começo? É mais difícil no começo, mas todo mundo teve seu primeiro passo para isso. E por mais que seja um ambiente hostil, você não tem que olhar pro colega que tá pegando, sei lá, 60, 70 quilos no halter. Olha o teu, velho. Você tá ali procurando o teu. Mas as a pessoas sua olham pra saúde, né? Eu tenho a impressão que quando eu chego na academia assim, as pessoas ficam tudo olhando e falam assim, ó o gordão. Mano, ninguém vamos esperar tá ele cair. olhando, sabe? Vamos esperar ele cair. Vamos esperar ele fazer uma besteira. O pior é que você acha que tá todo mundo olhando, mas as pessoas estão lá olhando o seu. Lógico, em todo lugar vai ter um retardado filho da puta que vai, né, fazer uma piada sem graça. Eu tô falando de piada. Mas tem a pessoa que vai olhar. Você já viu que se você for, quem é que vai te zoar, né? Já vi. Ó, eu não acredito que vou voltar isso. Essas são as Eu melhores. tava indo na academia esses tempos atrás. Aí teve um rapaz que eu notei que ele tava lá treinando, só que uma perna dele não desenvolvia. Que ela era de metal. Ai, que filho da puta. A outra já tava até grandinha. Mas uma... Eu achei que você ia falar que ele tinha pólio, aí não. Nossa, isso também é... Enfim, Cara. mas por mais que seja um ambiente hostil no começo pra quem não tá nessa pegada, você tem que trabalhar na sua mente que é pra sua saúde. Você tá ali, hoje em dia a academia não é só estética, né? Antigamente tinha muita visão só da parte estética da academia, mas hoje é prevenção, é qualidade de vida. qualidade de vida. Então, se você não quebrar essa barreira, quem vai quebrar isso pra você? Começa daí. Ninguém vai fazer por você, né? Então, se você quer realmente continuar com a sua cervejinha, continuar com a sua carne, seu churrasco, faz o básico. Faz o básico para você ter qualidade de vida no futuro e você conseguir continuar. Tudo é equilíbrio. Sim. Você precisa equilibrar. Você não pode nem ter muito excesso da sua carne, da sua cerveja no final de semana, enfim. É o que a gente pode ter o excesso também da atividade É que o que física, a gente o considera equilíbrio. excesso é diferente. E esse que é o problema. Pra eu equilibrar o tanto de cerveja e churrasco com a quantidade de academia, Não dá eu pra preciso trabalhar. fazer umas 18 horas por dia de não dá pra academia. trabalhar. É só você diminuir aqui, velho. Então, mas não quero perder. Você não vai perder, você vai diminuir. Então, Você vai aí a diminuir. gente quer fazer o shape sem fazer o exercício. Não dá, a maioria quer isso. Assim, ó, Não dá. imagina. Como. E assim, não é só o shape, lembra?
a saúde. O que você Você recomenda? quer tomar remédio no futuro ou você quer continuar com a sua cervejinha? Entendeu? E é tudo equilíbrio. Todos os excessos no longo da vida serão cobrados no futuro. E não vai, muita coisa não é cobrado hoje, vai cobrar lá na frente. Hoje é só uma barriguinha aqui, outra ali, e pra você tá ok? Ok. Mas amanhã é o quê? Amanhã não vai ser só isso, né? Amanhã não é só o estético, amanhã vem a cobrança da saúde. Isso pra tudo. Até pra pessoa que faz muita atividade física. Até pra gente que é fisiculturista. A gente tem a cobrança no futuro dos excessos que a gente tem pra alta performance. A gente vai ter. Por isso que se a gente faz um acompanhamento médico hoje, a gente faz um preventivo para ter longevidade no esporte. E quem não toma esse cuidado hoje no esporte, a cobrança é mais cedo. A gente vê alguns casos de pessoas que sofreram taquicardia, porque não teve acompanhamento, teve um excesso. Hoje é muito discutido, é um tabu muito grande ainda, tem um certo preconceito, não é nem preconceito, mas tem um certo julgamento, mas é pelo excesso sim, ou é o excesso de esteroide, ou é o excesso de alguma outra substância, porque não fez o acompanhamento devido, porque só viu na internet e achou legal, vou fazer. E hoje tudo é muito fácil acesso, né? Tanto acesso de informação ou desinformação, quanto acesso a próprias substâncias, por mais que tenha aí, que nem droga, né? Droga você fala, é proibido, tá, mas você consegue, não consegue? Então, Qualquer coisa me liga. tem muita gente muito nova hoje fazendo uso de esteroide e nem vai competir. Se eu Porque fosse... vê na internet que não cresce, porque vê na internet que é bonito. Mano, não é assim. Você tem que... tudo com consciência. Eu hoje, se eu não fosse competir, ou até lá no passado, jamais eu faria uso, porque não tinha necessidade nenhuma. A minha necessidade hoje é ligada totalmente ao esporte. E o primeiro efeito colateral que eu não aceito, eu falo, não quero mais, eu vou parar. E teve, no período de off agora em 2024, final de 2024, se eu não me engano, outubro mais ou menos, eu tava tendo muita sensibilidade. Muita sensibilidade. Eu tava querendo matar um. Tanto que eu ficava na academia, eu ia trabalhar sem calcinha, com calça larga, porque eu não podia nem relar. Isso ninguém fala. É porque é feio. Não, gente, é realidade, você tem que falar. Eu falei, eu vou parar. Eu falei pro meu coach, parei, não dá. Falei pro meu médico, ele falou, Yara, suspende. Suspendi. Fiquei de outubro até fevereiro, se eu não me engano, sem nada. Porque eu não queria aquilo pra mim. E eu tenho esse limite. O primeiro efeito colateral pra mim, que eu não quero, é esse. E de forma alguma, porque é irreversível. E eu não quero. Então, sentir o primeiro incômodo, eu suspendo sim. É um custo que eu não quero pagar. Se tem gente que paga, beleza. Se a pessoa tá feliz com isso, ok. Mas eu não quero pagar. Mas às vezes nem tá feliz, né? Só não tem muita consciência de que o problema que você vai trazer depois. Não é que tá feliz, é que não vê. Se eu fosse lá na academia começar a treinar hoje, você acha que eu deveria começar com trembolona ou com durateston? O que você... Eu acho que você devia começar com vergonha na cara. Eu entrei aqui e falaram que eu não podia pegar. Nossa! Rapaz! Mas se você pudesse indicar algo que queima gordura assim, só pra gente vai treinar, mas que vai acelerar a queima de gordura. Esteira. Cardio intenso. Tá. Cardio intenso. Põe um reloginho assim. De aplicar alguma coisa? Não. Não. Nada. Masturbação conta como cardio intenso? Só pro braço, é braço intenso. Você já viu aquele cara do robô? Que programa... É isso. Mas sexo é um cardio intenso. Mas aí o problema é que tem que ser É a consensual. duração, o problema Aí eu preciso arrumar alguém, aí o problema é esse. Não, mas mesmo tendo alguém, é a consistência. Mesmo de barriga pra baixo... Consistência, tem que ser todo dia. Mesmo de barriga pra baixo, você fica a maior parte do tempo parado, também é cardio intenso. Aí fica com o reloginho, põe os batimentos e acompanha. Tem que ser consensual, foi muito bom. Você já transou medindo o batimento cardíaco? Não, mas vamos fazer. Vai. Olha, e em vez de você tá aqui, vai. Porra. Mas nunca- 82, 84, 84, caralho.
Não, mas 80, é pouco, o né? louco, 82, 84, Tá morrendo. eu bato isso parado, velho. Mas nunca tentou olhar no histórico do relógio? Esqueceu de Não, tirar o nunca relógio. tentei. Eu parado, Bateu vamos dar essa 82. curiosidade. Mas já quis contar como card já, mas não pode contar, então. Pra mim não pode. Cara, mas cardio é um negócio que o pessoal, assim, é mágico, velho, é mágico. Você perde peso mesmo. Eu, particularmente, eu sofro muito com cardio, porque eu não gosto de fazer cardio em esteira, né? Tipo, não parece Aí um pedalar, rato. pedal é legal. Parece rato, né, ali, tipo... Aí eu tenho uma bike em casa que eu bato passos na bike, né? Não faço uma bike intensa, porque ela é bem tranquilinha de fazer. Ela não é aquelas de spinning nem nada, não é? Comprei baratinho no... Como que chama? Feira do Rolo. É, Feira do Rolo. Feira do Rolo. Na Feira do Rolo. É igual a do velho lá do... Só pra bater passo de manhã, porque não ia querer. Tem dia que a gente sai de manhã, esse período mesmo, agora é mais escurinho, né? Então eu preferia fazer na bike, porque antes eu saía de casa, ia na academia, fazia o cardio, voltava e aí ia pro trabalho. Mano, maior trampo. Falar pra você, Agora você já vai pra academia e pro trabalho. É mais ou menos isso. Mas eu tenho procurado voltar um pouco pra casa ou ir mais tarde pra ter essa quebra, porque ficar no mesmo ambiente também pra mente é horrível, né? Eu achei que no começo, nossa, eu tô no meu ambiente, né? Não, gente, pra mim tá sendo mais difícil. Porque eu não tenho a quebra de ambiente, né? Uhum. Que nem quando eu tava home office, não tinha quebra, né? Você fica o dia inteiro em casa, mano, é um porre. E hoje eu tento fazer algumas quebras. Você vai acabar começando a fazer academia em outro lugar só pra você. Mas eu já pensei nisso. Eu já pensei de verdade. Eu não descartei a possibilidade. Por enquanto eu tô trabalhando ainda a minha mente pra ficar. Mas eu diminui um dia de treino, então isso também ajuda. Aí o cardio eu tento não fazer lá. Mas ao mesmo tempo não ajuda porque eu tenho que fazer o meu cardio mais intenso, com resultado maior, é no elíptico. É quando eu faço o cardio, tipo, livre, caminhada. Por mais que seja bastante tempo e dá um batimento bacana, não é a mesma coisa que o elíptico, por exemplo. Não é. O que é um cardio elíptico? Naquele Aquele aparelho que... elíptico que você vai rodando Você os fica pés, fazendo os assim. braços, sabe? Vai lá na academia, eu te mostro. E por favor, quando ele for filme, vai ser importante. Pô, mas se você... Ó, agora é papo sério. Se você topar fazer um programa mesmo, filmado, em que a gente vai pra perder peso em troca da academia, a gente não paga academia e a gente faz toda uma série de... Vamos fazer 3 meses. Quanto peso a gente vai perder em 3 meses com acompanhamento da academia? Fala Eu faço. por você, parceiro. Eu vou também. Você vai também, faço. Pepe. É pelo bem do podcast, Pepe. Eu já Eu pago a faço. academia, não quero ir. Mas não é só pagar. Não, se Não, você falar que a gente faz isso, eu faço. Eu faço Na também. moral, faço mesmo. Projeto 60 dias. Eu 60 faço. dias. Eu faço. E aí a gente vai divulgando aqui, vai falando, vai soltando vídeo no canal, usando a academia. Eu faço. Vou mandar pro pessoal aprovar esse projeto 60 Eu dias. faço. Vê se Vai ter você que fazer? provar. Pepe vai também. Podendo, irmão. Nós vamos, Pepe, vai ser Meu top. irmão. A gente combina, vamos tudo no mesmo Bem, a academia é horário. 24 horas. Mas não é problema. Eu faço. É. Ai, não. É. Aí deixa a gente acompanha. Não, Não, é que você vamos tava fazer o falando seguinte. dos exames lá, eu Só entendo. espera um Faz pouquinho, os exames. só espera um pouquinho. Faz os exames. Eu vou no cardiologista amanhã, relaxa. E É isso aí. Mas se nós Apesar de que ia dar view pra caramba no canal. Mano, ia ser um bagulho dos caras Pepe tirando os foi- carros de gordo. Pepe enfortando. pensou? Ia dar view pra caralho. Cara, ia ser muito sensacional a gente gerar esse conteúdo. Não, eu não posso falar E já, pra nossa mas... saúde, eu daqui uns não meses vou eu ser hipócrita, pra nossa saúde seria bom. Porque ele já tá mais perto de 50, mas a gente não. Não. O que é perto dos 50 pra você? E Yara, suas competições? Dos Pra anos esse 50 ano, o que que você tem de competição pra esse ano? Pra esse ano a gente não tem data. Como eu falei, a gente tá eu tô em stuck, né? Eu falo a gente porque eu coloco o coach na reta, né? A culpa é dele. Não é dele. É sim. coitado, A a culpa é minha, dele, né? velho. A culpa é dele. Neto, a culpa não é Cara, sua. você tem um coach e você não poder pôr a culpa nele, você não tem por que ter o cara, velho. Não. Mano, eu falo, você sabe que teve um Mano, agora eu vou falar, mas eu já comecei. Final de 24 ou começo desse ano, não lembro. Mas eu jurava que a gente ia romper, assim. Jurava, eu chorei bastante, falei até pro Rafael.
Porque eu não tava conseguindo virar a chave de novo para voltar no negócio. O lifestyle para mim é ok, mas para nível de performance, de competitivo não tava. Tava bem difícil para mim. E cada hora na atualização era uma coisa que eu tinha que relatar e aí ele me chamou para conversar. Eu jurava que nesse dia ele ia falar, Yara, não dá mais, acho melhor você seguir com outra pessoa. Ele, na verdade, me chamou para conversar e falou, Yara, vamos alinhar os propósitos, ver o que você quer, mas qualquer coisa eu te indico outra pessoa, né, pra seguir com o que você quer mesmo, porque parece que você não tá querendo mais. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer, ele não falou com essas palavras, mas desse dia eu chorei muito, muito. Eu fiquei, mano... Pô, me dediquei tanto pra nada. E é isso que eu quero pra mim. Por que eu não tô conseguindo? Porque eu sabia que a culpa não era dele, era minha, era aqui, muito trabalho ali na academia e tal. E eu queria o tal do equilíbrio, sabe? Eu não tava conseguindo achar esse equilíbrio, estava me incomodando bastante. E aí quando ele falou isso, foi tipo o tapa na cara que eu precisava, sabe? E eu pensei o dia inteiro, eu falei, não, vamos conversar tal dia. A gente conversou, liguei pra ele e tal. Tá vendo como a culpa é dele? Ele tinha que ter te falado isso antes. A culpa Pode é dele. culpa é dele. Pode ser que a conversa antes eu conseguiria também. Não, mentira. Tudo tem o tempo certo de Deus, na verdade. E aí, quando eu chamei ele pra conversar, eu falei, pra mim não faz sentido, se for pra continuar com outra pessoa. Porque você me apresentou o esporte, você que me deu esse propósito. Não tem sentido nenhum eu fazer com qualquer outra pessoa. Então, se eu não vou fazer, eu vou parar. Seguir, e foi mais ou menos isso que eu falei. Se for pra seguir, eu só sigo com você. Então, a gente pode fazer o teste de 1 mês agora, a partir de hoje. 1 mês pra eu voltar aos 100%. Se eu não voltar, você pode falar. Aí a gente para e eu paro. Tipo, eu não vou querer mais. Porque se for pra competir, é só com você. Não tem outra pessoa. E eu sou muito grata, e sempre falo muito isso, eu sou muito grata ao Neto por tudo. Porque a minha vida foi realmente transformada a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer a consultoria com ele. Para uma pessoa que ela ia começar a fazer consultoria, ia ficar só 3 meses para ter um resultado X. E eu tô indo pro 5º ano com ele. Então, indo não, né? Já foi o 5º ano, porque eu comecei em 25. Tô indo pro 6º agora. Eu não tenho como pensar em outra pessoa, sabe? Por mais que eu até cogito assim, mas eu falo, sabe? Quem me apresentou tudo? Quem mudou minha vida? Então, a minha gratidão é muito grande pra eu trocar, simplesmente, sabe? Eu tenho muita consideração. Então, hoje, o que eu me cobro... Podia fazer a ponte pra nós trazer o Neto aqui, hein? Não, ele tá lá no Texas. Podia fazer a ponte pra nós ir pra lá pro Texas e entrevistar o Neto, hein? Podia fazer a ponte aérea, então. Mas... E é uma história engraçada com o Neto, porque eu conheço o Neto do prézinho. A gente fez prézinho junto, a mãe dele era diretora da escola. E quando eu fui fechar a consultoria com ele, em nenhum momento eu falei, porque eu morro de vergonha, né, de falar. Eu não tenho meus quês. E foi um amigo nosso que também fez prézinho com a gente, né, o Guilherme, que também é coach, mas ele tá por aqui, o Fontanete. E ele que falou pra ele, a Yarinha tá com você? A Yarinha? Aí, a Yarinha do Risque Rabisque. A Yarinha do Risque Rabisque, ela, tipo, aí ele veio falar comigo. E então, assim, o mundo deu tantas voltas e a gente se encontrou. Parece que realmente é propósito de Deus colocou no meu caminho. Então, a minha gratidão é muito grande pra eu falar simplesmente, vou pra outra pessoa, né? Certo? Eu não consigo me ver sem a consultoria dele pra competir, né? Se for pra um lifestyle, talvez, mas acho que nem assim seria um talvez, sabe? Eu não consigo quebrar esse laço. Foi construído assim, não dá mais. Teve alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de responder? Acho que não. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer que vocês não fizeram? Talvez não podemos. Talvez a gente passe um pouco do limite. Em off a gente já fez, já tá tudo certo. Tá tudo bem. Acho que a gente fez. Já tá tudo bem, E com essa pergunta indiscreta, vamos encerrando mais um episódio de Paula ao Cubo, senhoras e senhores. Pepe, recados finais. Eu até, se tudo der certo, eu até topo esse projeto. Só que eu tenho uma condição. Precisa ser um personal negrão.
Porque a vida inteira eu ouvi falar que o preto emagrece. Ai, meu Deus do céu. Não, mas aí é você que vai emagrecer. A gente vai continuar gordo. O preto emagrece. Acreditamos em você. Então eu já ganhei. Acreditamos em Já você. sei o nome do episódio. Não! Não. Pedroso, recados finais. Vou agradecer, Yara. Obrigado. Prazer te conhecer. Foi muito legal. Obrigado, Rafa, também por ter vindo aqui, aguentado a gente aqui. Ficou ali querendo bater na gente, que a gente fica falando as perguntas indiscretas pra mulher dele, mas acontece. E valeu mesmo, foi muito legal, muito bacana o bate-papo. Acho muito, mas muito massa essa questão, principalmente do lifestyle, de incentivar as pessoas. As pessoas precisam começar a se cuidar mais. A gente está vivendo num mundo meio maluco. Tá todo mundo com a cabeça zoada, com o corpo zoado de fast food, né? E a expectativa de vida tem aumentado muito em cima do que é medicação, do que é... Pô, se a gente conseguir trazer as pessoas para um nível de vida saudável, precisar menos de remédio e tal, e ter alguém que faz esse trabalho também para incentivar as pessoas, é muito bacana. É isso aí, viu? Eu consigo falar sério de vez em quando. Yara. Muito raramente. Eu nem respondi, né, campeonato, né? Mas enfim. A gente tá pensando numa data pro segundo semestre, tá? Só para não ficar no ar a resposta. Só o meu corpo começar a responder um pouquinho, a gente define. Eu quero muito competir ainda esse final de ano. Se tudo der certo, vai dar. Enfim. E sou muito grata, obrigada aí pelo convite. Conhecer o trabalho de vocês também. Reencontrar, né, com você, Paulo, que fazia bastante tempo que a gente não se via, desde a FATEC. Nossa, faz tempo para um caralho. E é isso, a minha ideia hoje, como propósito, na verdade, ali na academia, é realmente mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas como transformaram a minha. Então, se eu puder passar isso pra frente, e eu venho passando, e isso me dá muito mais gás para continuar, e muito mais felicidade no que eu faço hoje como profissional. Eu quero não estar numa gerência, eu quero estar atuando efetivamente na mudança da vida das pessoas. Hoje, ali tocando academia, mas amanhã eu quero muito poder fazer um trabalho mais de perto, né? Mais como personal, nessa mudança de hábitos mesmo, e mostrar que a musculação não é esse bicho de 7 cabeças, a academia não é para ser um ambiente hostil, é para ser um ambiente acolhedor. Assim como eu tento trazer isso lá pra Blue, e mover a vida das pessoas, que a musculação hoje é a prevenção, é a longevidade, para no futuro, na sua velhice, você ser mais independente. Para você poder sentar numa privada tranquilamente, porque conseguir você tem limpar músculo a bunda, para isso, né? Você consegue ter força nas pernas o suficiente. O que sustenta o nosso corpo hoje é a nossa musculatura, né? Enquanto a gente é novo, ok, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo isso. Se a gente não pratica a musculação, por isso que eu falo que a musculação não é qualquer atividade física. Você pode sim praticar o que você mais gosta? Pode, mas você tem que sempre conciliar com a musculação, porque é ela que vai construir a sua base aí para longevidade, para o futuro. Enfim, é isso. Isso aí. Sem palavras. Coach. Tá aí. Se você chegou até aqui, então não deixe de dar aquela inscrevidinha no canal, deixar aquele like, marotos, compartilhar com a rapaziada. E pra você que gosta de dar risada, Solta a vinheta, tonelada. Rindo alto na mesa, no Paulo ao cubo. Agora e é como eu sempre digo nessa hora, Tchau, Paulo. tchau, Tchau, Yara. Yara.